Muito bem-vinda ao nosso canal de Ciência Analítica aplicada ao negócio. Vimos nos vídeos anteriores alguns menus. Página inicial, inserir, layout da página, fórmulas. Hoje nós vamos ver dados. Faltam dois ainda, revisão e exibição. Veremos nos próximos vídeos. Dito isso, vem comigo, vamos ao Excel brincar um pouquinho. Olha, eu tenho certeza que você já percebeu que o Excel faz muito mais coisas do que você imaginou. Ele é muito mais do que algumas pessoas dizem, muito mais do que uma grande calculadora. Ele serve também para integrar dados. Você pode obter dados de uma fonte externa, traz esses dados aqui para o Excel, trabalha eles e, juntando com alguns dados que você já possui no seu Excel, ou que posteriormente você pretende trazer, você consegue chegar a um resultado final, mesclando dados externos com dados que você já tem internamente no seu Excel. Portanto, da esquerda para a direita, acompanha aqui o mouse, nós temos a primeira opção que é obter dados externos. Você consegue aqui fazer uma integração com algumas ferramentas. Eu acredito que 3 itens que estão aqui valem a pena ser comentados. O primeiro deles é Axis, você consegue trazer dados do Axis para cá. Fez modificação no Axis? Altera aqui automaticamente. Ou você pode simplesmente trazer o dado e deixar ele aqui. Tanto faz. Você pode trazer dados de um arquivo de texto ou, como muitas pessoas fazem, do SQL. Veja a infinidade. Tem muitas opções que você pode trabalhar de banco de dados, trazendo para cá o seu banco de dados para trabalhar. Mas lembre-se, existem ferramentas muito mais específicas para se trabalhar banco de dados. O Excel não foi feito para trabalhar com banco de dados, mas você pode trabalhar com um grande conjunto de informação aqui, manipulá-las, utilizar funções, fórmulas, e aí sim chegar no resultado final. Mas banco de dados, eu recomendo que você use, por exemplo, o Axis. Mas, caso você precise trazer essas informações para cá, é aqui que você obtém essa funcionalidade. Nós vamos ver tudo isso e muito mais, com mais detalhe, nas próximas aulas. Ao lado, na guia Conexões, nós conseguimos ver, por exemplo, as bases de dados externas que nós trouxemos para a planilha, conseguimos atualizar essas bases de dados, por exemplo, você manipulou ou alterou um Access, um SQL, aqui no Excel não estará ou pode não estar atualizado, você pode atualizar essa opção aqui. Vamos ver isso com mais propriedade em outras aulas. Indo para a direita, nós temos classificar e filtrar, com algumas opções. Vou colocar um conjunto de dados, 1 ao 5. E aí suponha que você queira, por alguma razão, classificar esse conjunto de dados do maior para o menor. Então você clica nesse botão, veja o que vai acontecer. Se você quiser fazer o oposto, você clica nesse botão e ele classifica do menor para o maior. Aqui ao lado nós temos a opção classificar. Para exemplificar essa opção, eu vou colocar mais dados aqui. Eu vou selecionar esses dados. Aliás, antes de selecionar, eu vou dar um título. Eu vou chamar o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A é composto de 1 a 5 e o B vai de 4 até 8. Portanto, eu seleciono esses dados, venho em classificar. Perceba que ele já me dá aqui em cima a opção de meus dados contêm cabeçalho, no nosso caso A e B. Portanto, deixamos aqui marcado. E aqui embaixo você consegue classificar por conjunto. Então, o conjunto A ou o conjunto B, lógico que depende do que você colocou. Nós colocamos A e B, portanto aparece A e B. Ele permite aqui classificar pela cor, pela fonte, pelo ícone, por valores, do menor para o maior, do maior para o menor, ou uma lista personalizada. Como nós temos um vídeo específico para falar daqui, dessa parte do Excel, é só para vocês conhecerem e saber que existe essa possibilidade. Eu vou dar um cancelar. Nós vamos ver em detalhes isso. Aqui ao lado nós temos ferramentas de dados, começando com texto para colunas. Texto para colunas é um item muito interessante que o Excel nos fornece. Ele permite que você transforme um conjunto de dados de uma coluna em várias outras colunas, desde que ela esteja separada por algo em comum, desde que haja um padrão. Por exemplo, a cada quebra de texto existe uma vírgula, ou existe um espaço, existe um ponto e vírgula. Caso isso aconteça, você vai conseguir transformar algo que está em uma coluna
em várias colunas. Nós temos um vídeo específico para falar disso, mas entenda que existe essa opção. Se você vê um conjunto de dados que é separado por exemplo, vírgula, e ele está todo em uma coluna só, nós conseguiremos transformar isso em várias colunas, para que a gente possa trabalhar melhor esses dados. É aqui nessa opção, texto para colunas. Aqui em cima nós temos a opção preenchimento relâmpago, que vai transformar um conjunto de dados que você possui em algo predefinido. Por exemplo, se você tem um conjunto de dados 01011999, ele vai transformar para você esse conjunto de dados em 1/1 de 1999. Portanto, ele pega algo, você diz a ele qual é o padrão e ele transforma todos os dados que estão abaixo nesse padrão. Quando nós formos falar de texto para a coluna, vamos chegar nessa parte de preenchimento relâmpago e vocês vão ver como funciona. Entendam que existe uma opção aqui no Excel que vai facilitar a sua vida caso os dados não venham da maneira que você gostaria que eles viessem. É só você dizer qual padrão você deseja, o Excel entende e vai até o final do seu conjunto de dados naquele padrão. Muito interessante e nós vamos usar bastante. Abaixo temos remover duplicatas. Então imagine que você tem um conjunto de nomes. Nesse conjunto de nomes, alguns se repetem. Então você vai ter lá Rodrigo, Daniela, Priscila, Rafael, 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 João. E aí quando você vem nessa opção, ele vai pegar todos esses nomes que estão repetidos, no caso Rafael, e vai transformar num só. É muito útil quando você quer, por exemplo, trabalhar com clusters. Então você agrupa os seus dados de uma maneira mais simples aqui, ou começa a agrupá-los aqui. Ele vai eliminar o que estiver repetido. Abaixo nós temos validação de dados. Eu vou clicar aqui. Basicamente, você consegue fazer uma validação da inserção de dados nas suas células para que retorne aquilo que você deseja. Então, vou dar um outro exemplo. Eu falei de data agora há pouco. A mesma coisa pode ser feita aqui. Se uma pessoa digitar numa célula Rafael, por exemplo, e ali tem que ser inserido algum valor de data, ele já vem com um aviso dizendo que não é possível. Você configura isso aqui, entre outras possibilidades. Vamos ver isso com mais detalhe e profundidade em outro vídeo. Nos movendo para a direita, temos agrupar, desagrupar e subtotal, dentro de um conjunto chamado estrutura de tópicos. Agrupar também é muito utilizado quando você tem um conjunto de dados e desse conjunto de dados você quer resumir a sua visualização. Portanto, imagine que você tenha os nomes e desses nomes notas. Então, em uma escola inteira você vai ter Rodrigo. Tem Rodrigo que tirou 8, 9, 10, 5, 6. Portanto, você consegue agrupar todas as notas dentro de Rodrigo. Quando você clica no mais, ele vai mostrar todas as notas. Clica no menos, ele reduz e mostra só Rodrigo. Isso é fácil e interessante quando você tem vários itens, você só vai naquele item que é interessante a você naquele momento. Desagrupar vai funcionar de uma maneira oposta, ou seja, quando você não quer mais agrupar aqueles dados, você vem aqui e aí os seus dados que estavam anteriormente agrupados passam a não estar mais. Subtotal. Imagine um conjunto de dados e você quer, por exemplo, fazer um subtotal de soma, uma média. Aqui ele já oferece para nós as opções, um desvio padrão. Deixa eu vir aqui para baixo. E assim por diante. É interessante, existe já também uma fórmula específica para isso. E nós vamos chegar lá, a gente vê isso aqui com detalhes. Eu vou cancelar. E por fim, aqui no menu dados, dentro do grupo análise, nós temos Solver. Eu venho nele. E é interessante dizer o seguinte aqui, muitas pessoas têm medo até, né? Têm receio, falam, meu Deus, eu não vou vir aqui, isso aqui é difícil, eu já vi uma vez, eu já vi alguém usando. É muito tranquilo usar o Solver, ele é uma evolução, entre aspas, do Atingir Meta, ele faz muitas coisas interessantes. Temos aqui modelos matemáticos, olha, o GRG não linear, o Simplex, que é o mais conhecido, e o Evolutionary. Esses três modelos, às vezes assustam, as pessoas clicam, não entendem. Calma que a gente vai chegar lá. Não fique com medo, aqui é só para conhecer a cara dele e vocês vão ver que dá para fazer infinitas coisas aqui. E digo mais. Conhecendo a lógica de como funciona, você não precisa ser nenhum grande matemático, estatístico para operar isso aqui. Não precisa, e você vai fazer coisas fantásticas aqui dentro. Eu garanto a você, o Solver vai andar de mãos dadas com você, desde que você permita.
Eu vou fechar aqui a janela. Já acabou? Acabou! Dados é rápido, dados é facinho. Quando tiver aqui um conjunto de dados, quando a gente entrar com mais detalhe nos itens, vai ficar mais claro. Mas vocês já sabem que o Excel, como eu disse lá no começo, é muito mais do que uma grande calculadora. Ele faz muito mais coisas do que só calcular. Então agora que você já conheceu o menu dados, respire mais aliviado, faltam só dois, revisão e exibição. Vamos chegar lá logo mais e aí sim vamos entrar em detalhes no Excel. Obrigado por estar aqui conosco hoje, se inscreva no canal, dê o seu joia e muito obrigado mesmo por nos acompanhar. E se você tiver alguma dúvida, escreva ali algum comentário, eu respondo para você com o maior prazer. Obrigado e um grande abraço. Valeu!